Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero aqui trazer à tona com vocês uma, uma reflexão rápida sobre o caso M. Von. Foi uma pessoa analisada por Freud, um dos casos mais interessantes de Freud. Foi a primeira paciente a ser analisada por Freud, utilizando o método catártico, empregando outros recursos que são válidos até hoje na psicanálise. Contudo, muitas avaliações na época foram tidas como inequívocas, um passo importante na evolução dos estudos da psique humana. Por esse motivo, conhecer esse caso e suas particularidades é fundamental para compreender melhor os conceitos de uma das abordagens mais importantes da psicologia. Dito isso, nós vamos dar uma analisada nesse caso, o caso de Von N. Só salientando, a psicanálise não pertence à psicologia. A psicanálise é única, a psicologia é uma linha e a psicanálise é outra. Os psicólogos, eles estudam psicanálise. O psiquiatra também estuda psicanálise. Mas a psicanálise é uma linha única, ela trabalha o inconsciente. Então, conhecer o caso de Von N é um dos primeiros e mais importantes na história da psicanálise. É uma parte fundamental para alguém que está aprendendo psicanálise. E também entender como foram as técnicas empregadas por Freud, que utilizou o método catártico da sugestão hipnótica, mas já numa transmissão de técnicas que depois formariam um método que hoje é chamado de associação livre e a psicanálise propriamente dita. Quem foi M. Von N? Então, M foi, na verdade, uma mulher nobre da Suíça, que se chamava Fanny von Suser-Ward. Ela teve entre os primeiros estudos de Sigmund Freud, que posteriormente veio a se tornar um dos nomes mais emblemáticos entre os especialistas. O nome fictício M. Von foi dado para possibilitar os estudos sobre seu comportamento. Dentre os relatos do caso, uma das principais características de M. Von era o seu medo exagerado de situações normalmente inofensivas. Além disso, a paciente apresentava também sintomas físicos peculiares, como dores no corpo e um vício vocálico. Tudo isso foi visto como evidências para um quadro que iria muito além de alucinações puramente imaginárias. Caso da M. Von, analisado por Freud. O caso de M chegou a Freud como uma paciente histérica, que na época era compreendida como uma doença nervosa relacionada ao útero, histeria, que provocava crises convulsivas. Contudo, o principal traço da histeria seria o comportamento de pânico, estresse e emoção extremamente à flor da pele. Assim como M apresentava em relação ao medo de animais, de pessoas desconhecidas, por exemplo. Sabendo disso, Freud começou a utilizar as técnicas da hipnose para desvendar a origem desses medos irracionais do paciente. Assim, o psicanalista hipnotizava o paciente com o objetivo de expandir a sua consciência e retomar lembranças apagadas. Essa seria uma das estratégias adotadas pelo método catártico, responsável por fazer com que o paciente fale e expresse livremente o que está sentindo, pensando e reprimindo. Com isso, a pessoa hipnotizada se torna capaz de expor tudo o que tem lhe causado medo. Traumas da infância. No caso de M, foi analisado por Freud. A paciente relatou episódios da infância em que seus irmãos lhe atiravam animais mortos como provocações de criança. A partir dessas informações, o psicanalista pôde observar
como os traumas da infância são levados à vida. Muito embora o método hipnótico utilizado de sugestão tenha sido contraposto pelo próprio Freud, que ao longo da sua jornada ele deixou de utilizar a hipnose, ao longo de seus estudos esse caso foi de suma importância. Afinal, com essa observação que a psicologia voltou a olhar ao impacto dos fatos do passado do paciente, as situações traumáticas passaram então a ser associadas aos eventos de histeria, considerando que, por diversas vezes, os primeiros espasmos e crises partiam justamente do momento dessas situações. Qual método Freud empregou no caso de M. von? Freud empregou inicialmente o método catártico ou sugestivo, baseado na hipnose. Esse método catártico combinava a técnica da pressão, em que o terapeuta pressionava a testa do paciente. Em algum momento ali da terapia, ele ia na testa do paciente e pressionava. As sugestões hipnóticas em que o terapeuta pedia que o paciente em estado hipnótico se desvencilhasse dos sintomas. Em síntese, Freud dava ordens ou sugestões para o paciente não ter mais determinados sintomas. É bom lembrar que foi o momento inicial da carreira de Freud, em que ele era o entusiasta na hipnose, baseado em técnicas de hipnose e sugestão desenvolvidas por Charcot e Breuer, de quem Freud fora discípulo. Ainda não era propriamente psicanálise, o termo só foi cunhado por Freud anos depois, mas os elementos fundadores da psicanálise já podem ser vistos no caso de M. von. Graças a anotações feitas por Freud, isso porque Freud, durante o tratamento de M. von, foi usando menos as técnicas hipnóticas e atribuindo mais importância à fala da paciente. E isso seria depois visto como um momento fundamental da transição de Freud para o seu método definitivo e da psicanálise, a associação livre. Paciente de Freud. Pare de me fazer perguntas e me deixe falar. Foi atribuída a M. von, a paciente de Freud. Trata-se de um caso clínico fundamental para que Freud atribuísse relevância à fala do paciente. É uma paciente do período do método catártico Breuer e Freud. Inspirou Freud a valorizar a fala do paciente, um passo na direção do que viria a ser o método da associação livre que nós utilizamos hoje como analistas. Nós ouvimos a fala do sujeito e essa fala vai nos trazendo detalhes e como é que nós vamos encaminhar essa terapia. O papel central da paciente M. von na origem da psicanálise. M demonstrava uma série de sintomas, dentre os quais, primeiro, dores gástricas surgidas após a morte do marido. Segundo, tiques nervosos. Terceiro, gagueira. Quarto, tendência à repetição de frases como fique quieto, não me toque. O medo de ser tocada e de estar com outras pessoas por ter sido perseguida em situações da vida. Medo de camundongos e de circo. Mudanças de humor, o que hoje alguns diriam bipolaridade, entre outros. Freud escreveu a respeito da gagueira dela, uma das principais manifestações sintomáticas de M. Eu lhe teria perguntado qual a origem de sua gagueira, disse Freud a von. E ela respondeu, não sei. Pedi-lhe, portanto, que lhe lembrasse disso na hora da hipnose de hoje. Em consequência, me respondeu, hoje sem nenhuma reflexão adicional, mas com grande agitação e com dificuldades espásticas na fala, como os cavalos certa vez saíram em disparada com as crianças na carruagem, e como outra vez eu estava passando de carruagem pela floresta com as meninas durante uma tempestade,
e uma árvore bem à frente dos cavalos foi atingida por um raio, e os cavalos se assustaram, e eu pensei, agora você precisa ficar bem quietinha, senão seus gritos vão assustar os cavalos ainda mais, e o cocheiro não conseguirá contê-los de jeito nenhum. Surgiu a partir daquele momento. A paciente ficou extraordinariamente agitada ao contar-me essa história. Soube também por ela que a gagueira tinha começado logo após a primeira dessas duas ocasiões, mas havia desaparecido pouco depois, e então se estabelecera de uma vez por todas após a segunda ocasião semelhante. Apaguei suas lembranças plásticas dessas cenas, mas pedi-lhe que as imaginasse mais uma vez. Ela pareceu tentar fazê-lo e permaneceu quieta enquanto atendia o meu pedido. A partir de então, falou durante a hipnose sem qualquer impedimento espástico. Durante a hipnose, ela conseguia se expressar num fluxo mais contínuo de ideias, sem travas e sem gagueira. Isso reforçou em Freud a ideia de que os sintomas tinham origem psíquica, não era de origem física. M. von se mostrava irritada com a frequente pergunta de Freud: de onde vem esse sintoma? Respondendo a Freud: se eu soubesse, eu não precisaria estar aqui. Além disso, ela pedia que Freud parasse de falar tanto e deixasse-a falar, o que foi outro insight para Freud. Depois, colocar a fala do paciente em lugar de destaque em sua terapia, o que está na base da próxima e definitiva fase da técnica freudiana, a livre associação. O conceito de histeria e a forma de tratamento com a psicanálise. Não sei, resposta recorrente de M. von. Pode ser entendida como eu temo dizer, uma forma de expressar o recalque, mecanismo de defesa e a recusa de se expressar, isso porque o ego usa de mecanismos de defesa para evitar que as causas dos sintomas venham à consciência. Afinal, seria doloroso reviver aquela dor da causa. Entretanto, na histeria, o tratamento por excelência é entrar em contato com a causa, descobrir a causa. Freud notou que quanto mais lembranças surgiram a ela, e ela relatava essas lembranças, menos sintomas M. von demonstrava ter. Como se o ato de falar amenizasse esses sintomas. E na duração das sessões de hipnose, os sintomas desapareciam e a paciente se expressava de maneira, digamos, mais espontânea. M. disse ao final das sessões: agora eu me sinto muito melhor. Freud começava a identificar que o ato de falar livremente ajudava no alívio dos sintomas psíquicos. Anos depois, Freud abandonaria a hipnose em favor de outra técnica, a livre associação, em que o papel de falar livremente se torna ainda mais relevante. Freud, hipnose e psicanálise. Freud relatava não conseguir hipnotizar todos os pacientes. Ele entendia que nem todos os pacientes eram hipnotizáveis. A paciente M pedia para falar, então muitas sessões tinham grande parte de conversa e cada vez menos de hipnose. Pelas anotações que o próprio Freud fazia das sessões, isso seria já uma da transição em favor da associação livre. Se, para sermos breves, adotarmos conversão para designar a transformação da excitação psíquica em sintomas somáticos crônicos, que é tão característica da histeria, podemos então dizer que a senhora M. von apresentava apenas uma pequena quantidade de conversão. A excitação, que era originalmente psíquica, permaneceu em sua maior parte nessa esfera, e é fácil compreender que isso lhe confere uma semelhança com as outras neuroses não histéricas. Existem casos de histeria em que todo o excedente da estimulação sofre conversão, de modo que os sintomas somáticos da histeria se intrometem no que parece ser uma consciência inteiramente normal.
A transformação incompleta, no entanto, é mais comum, de modo que pelo menos parte do afeto que acompanha o trauma persiste na consciência como um componente do estado emocional do indivíduo. Na histeria, há necessidade de lembrar como forma de tratar a lembrança é retornar à fonte do sintoma. Ao se lembrar da origem do sintoma de maneira quase automática, o sintoma desaparece. A ideia de conversão, do conceito da histeria de conversão, significa que tudo aquilo que é vivido de forma traumática e não é combatido na ocasião em que ocorre, é convertido em sintoma, ou seja, são doenças psicossomáticas, né? Tudo aquilo que fica guardado, não é falado, não é combatido logo que vem, ela se prende no corpo e se torna em doença. Conversão significa eventos da vida do paciente que são perdidos enquanto tal, mas que são transformados em sintomas e assim permanecem na vida psíquica do sujeito. Então essas coisas que acontecem, esses traumas, ficam guardados no inconsciente ou no subconsciente e vêm à tona como um dispositivo de defesa, causando doenças e dores nas pessoas. O passado está presente pelo menos como sintoma. Isso é, o sintoma é a prova presente de um evento de outra natureza ocorrido no passado. Então, dores crônicas geralmente são tidas como traumas do passado que estão no inconsciente das pessoas. No inconsciente passado e presente convivem livremente, pois o inconsciente não tem temporalidade. A fala do paciente é importante e é a essência do tratamento, mais do que a sugestão analítica. M. Von deu insight para Freud iniciar a associação livre. De certa forma, M. Von é coautora da psicanálise, o que mostra a incrível importância do par analítico ou analista-paciente. As técnicas da hipnose fizeram parte da construção da psicanálise, pois estiveram na base dos primeiros tratamentos de Freud. A psicanálise não invalida a hipnose, não pode ser usada de maneira efetiva até hoje, embora a psicanálise e hipnose tenham técnicas diferentes. Hipnose, método com técnica de sugestão. Psicanálise, método da associação livre. A importância do caso para a psicologia e psicanálise. A personalidade e comportamento imperativo de M. Von foi o principal fator para que a psicologia e a psicanálise se consolidasse de maneira que conhecemos hoje. O paciente relatando livremente os fatos e emoções que levaram até ali. Isso pois, nas consultas com Freud, M fazia questão de falar o que queria e interrompia qualquer pergunta que a desviasse de seu relato. O psicanalista permitiu que a consulta seguisse dessa forma e resolveu aderir à tática com as demais pacientes estudadas. Essa atitude de M mudou a relação entre pacientes e analista, bem como mudou o formato em que ocorriam as consultas, analisando a forma como o paciente se expressava. Freud conseguia muito mais informações do que conduzindo a sessão com perguntas calculadas. Esse formato se mostrou tão eficiente que virou o padrão para as consultas, inclusive em outras áreas da saúde mental, psicanálise, psicologia e psiquiatria. Não à toa, independente de qual seja a abordagem seguida pelo analista, o modelo das consultas psicoterapêuticas segue sendo o de cada vez mais escutar o paciente. Outras questões interessantes também foram discutidas com Von, como a relação entre histeria e sexualidade. O conceito da hipnose e da sugestão também foram melhor investigadas. Histeria e sexualidade. Freud associou que o quadro de M poderia estar ligado à abstinência sexual, uma vez que a mulher era viúva há 24 anos. Desse modo, a histeria não era mais associada a uma condição ocasionada pelo útero, mas sim com a sexualidade da paciente. É como se a repressão do superego impusesse proibições ao prazer e isso fosse se acumulando em tensões à paciente.
Muitos outros estudiosos também fizeram essa associação, que inicialmente era superficial demais para chegar a resultados conclusivos. Entretanto, a percepção foi determinante para se reconhecer o papel das interferências externas no ocasionamento da histeria, ou seja, em vez de uma condição genética que colocaria a mulher como predisposta à histeria, no caso da condição associada ao útero, agora se enxerga a possibilidade de outros acontecimentos e situações serem os causadores das crises. Todo esse processo de transformação pelo qual passa o caso de Amy Vaughan são uma amostra de como os diagnósticos clínicos dos quadros mentais dos pacientes foram evoluindo conforme estudos passaram a investigar os indivíduos em sua amplitude. Sabemos também que a hipnose deixou de ser usada por Freud. A hipnose continua sendo uma técnica bastante usada na psicanálise. Porém, vale lembrar que ela passou por diversas transformações desde Amy Vaughan. Isso porque Freud conseguiu empregar seu estudo para que se propunha a se aprofundar, nesse tema da psique humana. Com a pontuação feita pelo psicanalista europeu, os estudiosos e profissionais sucessores da área puderam aperfeiçoar a abordagem psicanalística, evitando equívocos genéticos cometidos inicialmente. Entretanto, a hipnose está entre a base do método psicanalítico, sendo responsável por solucionar muitas interrogações que o paciente carrega consigo durante anos. Mas para isso, claro, é necessário que o psicoterapeuta seja, acima de tudo, um bom hipnotizador ou um bom sugestor. É justo destacar ainda que o caso de Amy Vaughan é apenas uma premissa do que viria a se tornar o trabalho freudiano. Nesse método, muitos métodos, conceitos, teorias surgiram para complementar, ajustar, ao menos refutar as primeiras concepções sobre o assunto. Em vista disso, a psicanálise possui um grau de complexidade que envolve conceitos e teorias que precisam ser avaliados minuciosamente, assim como fez Freud ao observar o comportamento de Amy Vaughan, aplicar seus métodos de investigação. Você gostou? Muito bom! Se você tiver qualquer questionamento, necessidade de atendimento, procure um psicanalista, faça análise. Isso é muito bom. O conselho de Freud é que todos fizessem psicanálise. E lembre-se, tudo que você não fala se prende no corpo e se torna doenças, as chamadas doenças psicossomáticas.